Carteado com K apresenta Truco Mineiro. Para jogarmos Truco Mineiro, vamos precisar de um baralho. Eu vou usar aqui o meu Dragon da marca Bicycle. Deste baralho, nós vamos retirar os coringas, eles não serão usados no jogo. E também todas as cartas 8, 9 e 10 de cada um dos 4 naipes não serão utilizadas. Sobraram então 40 cartas. O truco é um jogo de disputa de forças e para isso as cartas valem mais ou menos que as outras. Essa aqui é a disposição das cartas de acordo com o seu valor, com a sua força. Então, da menor para a maior, 4, 5, 6, 7, aí depois as figuras, dama, valete e rei. Exatamente isso, no jogo de truco não temos valete, dama, rei. A ordem é ao contrário, dama primeiro a mais fraca, depois o valete e o rei sendo a mais forte das figuras. Continuando, mais forte que o rei ainda temos o as, depois o 2, depois o 3. Como todo jogo de truco, aqui no Mineiro nós também temos manilhas. São 4 cartas manilhas. Manilhas são as cartas mais fortes do jogo. Você reparou que eu tirei 2 sets daqui, um 4 e um as, né? Eles estão aqui embaixo. Então a ordem das manilhas é o seguinte. Primeiro, o 7 de ouros é a mais fraca. Na sequência, o as de espadas. Depois, a segunda manilha mais forte é o 7 de copas e o zap, o 4 de paus, é a mais forte de todas. Então, toda vez que tivermos uma disputa, o 4 de paus ganha de todos, o 7 de copas perde só para o 4 de paus, o as de espadas perde para essas duas aqui, 7 de copas e 4 de paus, o 7 de ouros perde para essas outras 3 manilhas e o restante das cartas perdem para qualquer uma das 4 manilhas. E nessas cartas comuns aqui que não são manilhas, por exemplo aqui no 2, não importa qual é o naipe, todos têm o mesmo peso. Saber a força dessas cartas é a coisa mais importante no truco. Truco pode ser jogado apenas entre 2 jogadores, mas o mais comum é que a gente jogue em 4, que joguemos em dupla. Então as duplas sempre sentam de frente uma à outra. Há também uma variação que podemos jogar em 6 pessoas, 3 duplas. E neste caso, as duplas também se sentam uma de frente à outra. Aqui no vídeo eu vou mostrar a variação para 4 pessoas, 2 duplas. Para começar, os jogadores decidem quem serão as duplas. O truco é jogado em várias rodadas. Cada rodada vai dando pontos para a dupla. Quem primeiro chegar a 12 pontos ganha o jogo. Uma rodada acontece em 3 vazas. Então, cada jogador vai receber 3 cartas. A gente tira na sorte quem vai começar o jogo. Vamos supor que é este jogador aqui. Quem está à sua esquerda será o carteador, que vai embaralhar e vai pedir para que o jogador à sua esquerda corte. Se o jogador cortar e der a parte de cima, significa que o carteador tem que distribuir aqui, ó, usando a parte de baixo do baralho. Mas se esse jogador cortar e der a parte de baixo que ele cortou, o carteador começa distribuindo com a parte de cima. São sempre 3 cartas para cada jogador. Podemos distribuir de uma em uma ou então 3 de uma vez só. O restante das cartas não é usado nessa rodada. Em cada rodada, os jogadores vão receber sempre 3 cartas e teremos no máximo 3 vazas. E o que é uma vaza? Bom, quem começa a vaza, eu falei, é esse aqui, né? Ele baixa uma carta em sentido anti-horário. Este aqui também baixa uma carta. Vez agora deste. Vai baixar uma carta. E a vez deste aqui, que vai baixar o seu 5. Quando todos os jogadores baixaram uma carta, é hora de ver quem ganhou. Qual é a carta mais forte aqui? É o 3. O jogador que venceu recolhe a vaza e agora ele pode começar a próxima, baixando uma de suas cartas.
Uma rodada normal, sem ser trucada, vale sempre 2 pontos. Então, essa dupla de jogadores marca 2 pontos. Podemos marcar usando papel e caneta ou então colocando um punhado de feijões aqui no centro. E o jogador, depois da rodada, vai pegar a quantidade que sua dupla ganhou de pontos. Vamos supor que a primeira vaza aconteceu da seguinte forma. Era rei, e este aqui colocou um 7 e esse colocou uma dama. Neste caso, a carta mais alta é o rei. E esses dois jogadores colocaram rei. Então, houve um empate. Lembra, o naipe não importa aqui. Houve um empate nessa vaza. Quando acontece um empate, ninguém leva as cartas. Elas ficam separadas lá. Quando alguém ganha a vaza, é ele que começa. Mas quando empata, quem começa a nova vaza é novamente o jogador que começou a vaza empatada. Então, este jogaria suas cartas. Quando a primeira vaza dá empate, quem ganha a segunda já leva a rodada. Então, essa rodada terminaria com o azul ganhando 2 pontos. Cada rodada sempre começa valendo 2 pontos. E se o empate acontecer na segunda ou na terceira vaza? Em ambos os casos, vai ganhar quem fez a primeira vaza. Agora, se acontecer das 3 vazas terminarem em empate, a rodada é anulada. Assim que uma rodada termina, a gente troca de carteador. Agora, este é o carteador e este será o primeiro jogador dessa rodada. O carteador embaralha. Quem está à sua esquerda, corta e entrega a parte de cima ou a parte de baixo. Se ele entregar a parte de cima, o carteador vai ter que distribuir 3 cartas, que pode ser 3 de uma vez ou de uma em uma. Os jogadores combinam isso antes de começar a jogar. O restante não é utilizado. Eu coloquei cartas bem fortes na mão de todos os jogadores e vou deixar elas abertas para você entender a parte de trucar. Só que antes disso, deixa eu falar sobre sinais. Antes de começar o jogo, a dupla combina alguns sinais para dizer que tem cartas boas na mão. E esses sinais devem ser discretos e de preferência que a outra dupla não perceba. Então, por exemplo, se eu tenho o zap, a carta mais forte, eu posso dar uma piscadinha. Se eu tenho aqui o 7 de copas, a segunda carta mais forte, eu posso levantar o dedinho. Ou então, colocar o cabelo para trás da orelha. Segurar as cartas na mão, colocando apenas um dedo, colocando 2. Esses sinais são combinados entre os jogadores, inclusive para dizer não tenho nada na mão, minha mão está muito fraca. Os sinais foram dados, os jogadores entenderam que as suas duplas têm cartas fortes, então todos aqui estão querendo trucar. Esse aqui começa o jogo. O truco é pedido antes do jogador baixar sua primeira carta, então ele aqui vai falar truco. O truco, quando é pedido, de 2, a rodada passa a valer 4 pontos. Porém, para isso acontecer, a outra dupla tem que aceitar. A dupla, se aceitar a rodada, fica valendo 4 pontos. Se ela rejeitar, a rodada nem acontece. E quem pediu truco já ganha 2 pontos logo de cara. Mas o vermelho também pode retrucar. Retrucar é aumentar o valor da aposta. Então, começa com 2 sem trucar. 4 no primeiro truco. Se eu retrucar, eu posso pedir 6 pontos. Depois seriam 10 e por último seriam 12. Então, este aqui sabe que tem o zap e a mão do parceiro está bem boa. Então, ao invés de recusar ou aceitar o truco normal, ele pede 6. Agora o pedido está aqui com o vermelho. Quem tem que aceitar é o azul. E vale a mesma coisa. Se aceitar, vale os pontos que foram pedidos, 6. Se recusar, vale os pontos anteriores, 4. Ou então ele poderia até retrucar, pedir 10. Eu vou deixar essa tabelinha aí para você entender como a pontuação funciona. Mas nesse caso aqui, a dupla azul aceitou os 6 pontos propostos pela vermelha. Então, tudo aceito, hora de começar a jogar. Primeiro jogador baixa seu 7 de copas. Normalmente, numa rodada trucada, os jogadores já querem ganhar a primeira vaza. Então, o vermelho vai jogar o seu zap. Esse jogador aqui vai jogar sua carta mais fraca, já que ninguém ganha de zap. Este também joga sua carta mais fraca.
a primeira vaza terminou, o 4 de paus ganhou a vaza. O jogador recolhe e começa a próxima. Ele vai começar colocando seu as. Esse jogador aqui coloca também um outro as. Repare que esses 3 ases que estão aqui não são de espadas, não são manilha. O vermelho vai jogar o seu 2, falando, essa vaza eu ganho aqui com esse 2. Esse jogador aqui vai jogar o 3, e neste caso, quem ganhou essa vaza foi o azul. Recolhe. Quem ganha começa a próxima. Ele joga um 2, esse aqui joga um 3, esse joga o as e esse aqui também joga o 3. O que aconteceu nessa vaza? Empatou o 3 aqui, então a terceira vaza houve empate. Quem ganha a rodada? Quem ganhou a primeira vaza. Lembra, quando tem empate, a primeira vaza é bem importante. Então, quem ganhou essa rodada toda foi a dupla vermelha. E quanto ela estava valendo? Ela estava valendo 6 pontos. A dupla vermelha ganha 6 pontos. Novamente o carteador gira, o primeiro jogador gira e todo o jogo vai acontecer dessa forma, até que uma das duplas chegue a 12 pontos. Porém, há 2 coisas aqui bem especiais. A primeira delas é quando uma dupla já está com 10 pontos. Quando apenas uma das duplas tem 10 pontos, vamos supor, por exemplo, que é a de azul. O que eles podem fazer? Eles podem mostrar as cartas para o seu colega. E assim, depois de ver as cartas, eles decidem se eles querem participar da rodada ou vão fugir. Mas por que eles fugiriam? Pois a mão de 10 já começa valendo 4 pontos. Então, se eu perder, eu dou 4 pontos para o adversário. Mas se eu desistir, eu dou apenas 2. E a outra situação especial é quando as 2 duplas já estão com 10 pontos. Nesse caso, chamamos de mão de ferro e a rodada é feita às cegas. O que significa isso? Que os jogadores vão abrir suas cartas às cegas. Ninguém vê qual carta está jogando. Só depois que a vaza termina, a gente vê quem ganhou. Então aqui, quando as 2 duplas estão com 10 pontos, é que ambas são muito boas. Então o jogo é disputado na sorte, jogando às cegas.